Olá, povo de Deus, graça e paz esteja com todos em nome de Jesus. Nós estamos aí já iniciando o mês de agosto, segundo dia, e eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, palavra essa que eu ministrei nessa quarta-feira, mas eu queria deixar aqui no coração de cada um de vocês uma síntese dessa palavra, e ela quer dizer o seguinte: desentulhe os teus poços para que você possa viver a tua herança no Senhor. Gênesis 26, a partir do versículo 12, ali diz que o Senhor havia abençoado Isaac, ele enriqueceu, ele prosperou, e isso provocou nos inimigos uma inveja, e essa inveja motivou todos os adversários ali a entulhar, tapar todos os poços que Abraão, pai de Isaac, havia aberto. O inimigo estava tentando impedir que Isaac ele desfrutasse da sua herança. E eles usaram recursos da terra e da terra deles ali de Gerar e fecharam todos os poços. O versículo 18 vai dizer que Isaac foi junto com os seus servos e desentulhou todos os poços, daquilo que o seu pai Isaac tinha aberto. Fazendo um paralelo espiritual, nós fomos abençoados por Deus, nós temos uma herança da parte de Deus para vivermos, que começa aqui nessa terra e se estende até a eternidade. E o nosso adversário Satanás, através dos seus demônios, eles vão fazer de tudo para que a gente seja desestimulado de viver a nossa herança, para que a gente se abata com a luta, a adversidade, o ambiente, que esses demônios eles criam, manipulando pessoas, enfim. Então há uma herança de Deus que nós precisamos desfrutar. E como Isaac, nós precisamos desentulhar os poços daquilo que é a nossa herança para podermos desfrutar deles. Isaac abriu 3 poços, o primeiro dele foi Ezeque, cujo nome é contenda, mas mais profundamente quer dizer opressão, quer dizer violência. E é aquilo que muitas vezes Satanás ele usa da opressão, para nos desestimular, para tirar de nós o ímpeto, o desejo, os sonhos do coração. Quantas vezes você ouve uma palavra da parte de Deus, aquela palavra te estimula, mas logo as lutas, adversidades, elas tendem a trazer um esfriamento e nós já não temos mais aquele ímpeto, Então Satanás no primeiro momento ele vai criar esse ambiente de desânimo, de abatimento, de você olhar e falar não tem jeito de viver as coisas. Poxa, dá certo de um lado, mas não dá certo do outro. Veja que Isaac, a palavra diz que ele havia adquirido muitos bens, mas por outro lado, ele não poderia experimentar aquilo, Num segundo, então Isaac ele não desestimula, ele cava esse poço e vai para o segundo, que é Sitna. E Sitna representa uma guerra espiritual, irmãos, mais profunda. Satanás não conseguiu impedir o primeiro momento, você superou, você continua perseverando, mas ele não vai desistir. E a palavra Sitna, ela vem de uma raiz que significa Satã, Satanás. Então, é a guerra espiritual, é aquilo que Efésios diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, potestades, dominadores. E essa guerra, ela requer mais de nós, porque agora é um ponto que Satanás ele quer criar inimizade entre nós e Deus. Aquele poço Sitna, ali houve uma inimizade, Então é o ponto que Satanás quer criar inimizade entre nós e Deus. E o que ele vai usar para essa inimizade? Senão o pecado, senão a negligência, seja ela em que âmbito for da nossa vida pessoal, das coisas que nós não gerenciamos, e também a nossa negligência espiritual para com o Senhor, com as coisas de Deus. Sempre estamos deixando isso no último plano. Então nesse ponto, Satanás ele é estratégico, ele sabe que a inimizade se transforma no muro entre nós e o Senhor. Mas Isaac superou, abriu aquele poço, desentulhou. Então tire os entulhos da tua vida, E chegou um terceiro poço, aonde o inimigo não mais contendeu com Isaac, que é o poço de Reobote.
Então Reobote é a consagração. Então veja, são 3 poços. O primeiro saiu água. Espiritualmente é a água interior que Jesus disse deve jorrar dentro de você. Mas muitas vezes não está jorrando. É a presença do Espírito Santo que está sufocado na tua vida pelas muitas lutas, dificuldades. Libere, desentulhe o Espírito Santo. O segundo poço, que o inimigo tentou criar inimizade, é exatamente os dons, os talentos, a unção, a capacidade espiritual que o primeiro poço, o Espírito Santo desentulhado, ele proporciona na tua vida. E esse terceiro poço é o nível da consagração pessoal. Dedique-se ao Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum. Nós teremos jejum semana que vem. Jejue com a igreja, sabe? Jejue fora do jejum da igreja. Tenha consagração, porque daí o inimigo já não pode mais, e Reobote significa alargamento. É quando Deus começa a dar crescimento em todas as áreas da tua vida, porque você superou a inimizade, porque você superou a adversidade, porque você superou a discussão, as mentiras, a opressão. Então agora você está no outro nível, Deus começa a largar. Mas não é o fim, porque Isaac vai dali para Berseba, e lá em Berseba, querido, ele tem uma experiência com Deus. E perceba que lá no versículo 25, ele abre mais um poço, mas aquele poço não tem nome, porque aquele poço é a grandeza daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É quando nós mergulhamos completamente, desentulhamos os poços, estamos livres para viver a herança do Senhor. E lá em 1 Coríntios 2:9 diz que aquilo que ainda não entrou nos nossos ouvidos, nós não vimos com os nossos olhos, não penetrou no nosso coração, é o que Deus tem preparado. E o Espírito Santo começa a levar nessa direção. Por isso não tem nome, porque é o profundo de Deus. Então nesse mês de agosto, vigie, se posicione, busque mais a Deus, venha mais da igreja, ore mais, vença a opressão interior, vença o cerco do inimigo, consagre-se ao Senhor, porque é um ponto que Deus quer te levar, e nesse ponto, querido, Deus vai te satisfazer corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu mês de agosto, seja um mês de paz, de realização, de portas abertas e crescimento, um alargar de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, paz no teu coração.